Oh, deixa eu colocar um comentário aqui. Pin comment. Oi, pessoal. Vou esperar os dois entrarem. A irmã Edna já entrou, o irmão Cris também já entrou. Vou esperar eles colocarem aqui o convite para nós começarmos. Irmã Dani, oi, boa noite. Accept. Irmão Cris, eu ainda não recebi o seu convite. Oi. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais um dia, mais uma. Super feliz. Super Mais feliz. uma. Mais uma quinta. Ah, o irmão Cris mandou aqui agora. Nosso querido Cristo. Acabou de mandar. E a irmã Edna, tudo bem? Maravilha, né? Quinta-feira. Boa noite. É verdade. Boa noite. Chegou. Bom, então, fazendo uma breve introdução aqui, nós estamos aqui mais uma quinta, para mais um dia de estudo do livro, né, Obreiros da Vida Eterna. Hoje é o dia 2 do estudo. Temos muitas coisas interessantes sobre as quais nós queremos conversar nesses capítulos de hoje. São muito ricos, cheios de, né, conhecimento novo. Então, antes de nós começarmos, para a gente, né, esperando o pessoal entrar, acalmar, concentrar mais, vou pedir para a irmã Edna trazer uma oração para a gente bem breve e a gente já começa propriamente no livro. Posso começar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e também de praticar o mal, como diz o nosso querido João. Obrigada por tudo, Senhor Jesus, pelas tuas bênçãos que nós recebemos diariamente. Que o teu amor possa continuar dentro de cada um de nós, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que bênção, glória a Deus. Bom, pessoal, então vamos entrar propriamente no livro. Eu não sei se foi a minha internet que caiu ou se foi a deles, que os dois travaram aqui para mim. Se fui eu que caiu ou foram vocês? Para mim tá normal. Tá normal? Tá. Deu uma travadinha aqui, mas vamos lá então. Nós estamos então no capítulo 5, né? No primeiro dia nós somos até o capítulo 4. Acho que é interessante, né? A gente, como sempre, dá uma pequena retomada no último capítulo que a irmã Edna trouxe pra gente, né? Na semana passada, que foi o capítulo 4, para nós entendermos em que contexto nós estávamos posicionados para conseguir seguir em frente hoje. Então, no final do capítulo 4, né, a gente viu ali André Luiz muito interessado nos trabalhos médicos, né, daquele instituto e procurando, né, novas informações. Ele falou ali com aquelas pessoas que ele queria novas informações, como a irmã Edna trouxe, ele terminou ali o capítulo falando, e aí, né, indicam para ele esse irmão Gotuso. Né, eles falam para ele que havia esse senhor, né, que poderia fornecer novos elementos educativos à experiência no além. Esse foi o termo usado. E a gente vai entender os motivos pelos quais o irmão Gotuso foi escolhido, né, e os motivos pelos quais esse irmão Gotuso, esse que foi médico, né, quando estava encarnado no plano material, como André Luiz tinha sido médico, ele também foi médico, porque que ele estava trabalhando com o que ele estava trabalhando. Então, nós estamos no capítulo 5, que tem justamente esse título, Irmão Gotuso. Então, ele foi encaminhado, né, para conversar com esse irmão Gotuso. E aí, né, eles começam a conversar sobre, né, as dificuldades pelas quais esse irmão passou, né, na passagem ali dele, na transição, né, para a vida espiritual.
ele fala, né, que ele também, como André Luiz, também contava com poucos anos, né, não eram assim tantos anos de consciência desperta. O que a gente está falando? Não era nem que fazia poucos anos que ele desencarnou, mas fazia poucos anos que ele tinha se equilibrado, que ele estava ali um pouco mais, né, assim, atento à espiritualidade do bem e pronto assim para exercer algum serviço que fosse de retificação e de, né, preparação para próximas experiências mais enriquecedoras. Então, esse irmão já tinha desencarnado há mais ou menos 10 anos, um pouco mais, porque aí ele vai contar algumas experiências ali com esse marco temporal de 10 anos, mas como o livro traz aqui pra gente, ele tinha nessa consciência desperta há pouco tempo. Então, a conversa deles inicialmente, né, foi sobre como eles se prepararam, né, para, enfim, né, entrar no plano espiritual e para aquela questão ali da morte. E o irmão Gotuso é muito interessante porque ele conta aqui pra gente, né, o André Luiz conta pra gente, que ele foi católico. Ele chega a falar que ele foi um beata, ele tinha sido realmente católico, mas que apesar disso ele não tinha se preparado propriamente para entender, né, as questões da espiritualidade, que ele absolutamente não tinha se preparado para o momento da morte. E aí ele fala, né, sobre a deficiência, né, da formação espiritualista que ele tinha tido na Terra. E eles começam a conversar sobre como, né, se deu ali o momento em que eles encontraram-se, né, como espíritos imortais. E eles falam, né, porque o irmão Gotuso, ele tinha uma ideia como católico de que ele teria acesso a um céu infinito ou ao inferno. Ele fala, para mim era o céu ou o inferno, era um desses dois. Só que o que aconteceu? O livro traz pra gente que ele, né, ali com um padre, por tudo que indica que ele pagou uma certa quantidade, ele estava ajudando financeiramente a igreja porque ele era muito abastado, e esse padre prometeu para ele que ele teria acesso ao céu, que ele iria para o céu, fez promessas ali para ele, e aí que vem a grande decepção, né, do irmão Gotuso, quando ele finalmente desencarna e percebe que não era aquilo. E aí eles começam. Ele fala uma coisa muito interessante, que ele era católico, pelo que o André Luiz traz aqui pra gente, esse irmão Gotuso, ele era muito bem-humorado, então ele falava sempre sorrindo, ele tinha umas piadas, ele faz uma piada, ele fala assim, que, né, sendo católico, ele imaginava que ele teria passaporte para o céu, mas que o serviço diplomático da igreja dele não estava bem atendido no céu, e aí não deu certo para ele entrar. E aí ele teve essa peregrinação bem difícil aí na erraticidade nos primeiros anos, ele conta isso aqui. E aí, né, ele fala, né, dessa situação, né, dessas promessas que não foram cumpridas, e ele começa a contar para André Luiz, né, que ele passou por muitas dificuldades, mas que uma das primeiras coisas que surpreendeu muito ele na espiritualidade, quando ele começou a retomar um pouco mais a consciência, foi a quantidade de serviço que havia para ser desempenhado. E ele, como médico, assim como André Luiz tinha sido médico, ele fala que ele ficou muito surpreso em perceber que na espiritualidade, na erraticidade, a quantidade de doentes e de médicos era muito superior, né? Que eles via muito ali doentes e muitos irmãos na função de médico, né? Tomando conta desses espíritos. Ele explica, né, que na zona de transição, a irmã Edna tratou disso pra gente, né? O trabalho era muito pesado. Né, e que todos eles tinham direito a férias por conta desse trabalho que era muito realmente pesado, que era muita coisa, eram muitos espíritos, era tudo muito material. E aí ele fica um pouco triste de contar que os irmãos que trabalhavam nessa zona, a maioria, principalmente os diretores, eles tinham acesso durante essas férias a visitar as zonas superiores, trabalhavam arduamente ali, mas nas férias ficavam um ano, né, distanciados do trabalho e em zonas superiores, mas que ele, né, pelos méritos que ele tinha, ainda não tinha a possibilidade de, durante as férias, ir para as zonas superiores. Então ele conta que ele ficava em campos, como nós já percebemos, né, que os campos, né, perto da crosta e na crosta são bons lugares, né, a gente viu isso nos mensageiros, para que as pessoas descansem, retomem suas energias. Ele contou que era assim que ele passava as férias, procurando esses campos de descanso. E aí ele indaga, né, o André Luiz indaga esse irmão Gotuso, né, da situação que ele estava inserido, porque André Luiz começa a se questionar assim, esse irmão aqui, ele é médico, né, eu tô vendo que ele está tomando conta de, né, um monte aqui de espírito, mas ao mesmo tempo ele está me contando que ele está numa situação, né, de muita penúria, que ele acabou de vir, o que aconteceu? E aí, né,
Ele conta a história da família dele, por que ele estava numa situação ainda meio complicada. Ele conta, né, que ele tinha desencarnado e que a esposa dele jurou, né, fez muitas promessas ali quando ele estava no leito de morte, que ela não teria outro parceiro, né, que ela se guardaria para sempre, porque ele conta que eles eram uma família muito feliz. Ele fala que eles nunca tiveram, enquanto ali, né, encarnados, quando estava ele, a esposa e os filhos, nenhum problema, que o primeiro problema deles foi a doença. Ele teve uma pneumonia que tirou, né, consequentemente foi tirando a saúde, acabou tirando a vida dele, que eles viviam muito bem. Ele era muito abastado, ele era um médico, ele contou aqui que ele ganhou muito dinheiro, então ele não esperava, né, que coisas ruins acontecessem. Quando começou a acontecer, ele ficou doente, morreu, e aí ele se depara, quando ele retorna lá, né, do plano espiritual mesmo, para visitar a família, que a esposa dele estava casada, em uma situação meio semelhante ali do que aconteceu com o André Luiz, então eles trocam essa experiência, que a esposa dele estava casada com um primo chamado Carlos, que era uma pessoa que não era honesta, né, que tinha desviado os filhos dele do bom caminho. A esposa dele já estava com 2 filhos, e quando ele retorna, ele fica em choque com aquela situação, né, na qual a esposa, o primo, os filhos estavam todos inseridos. E aí ele conta que ele não conseguia, né, lidar com a mágoa, que ele não conseguia perdoar essas pessoas, que ele não conseguia perdoar esse primo. E André Luiz aí começa a se indagar de outra coisa. André Luiz começa a pensar assim: mas esse homem com essa mágoa me contando, né, que está magoado, que não gosta dessas pessoas, que não consegue perdoar, como ele consegue, né, ter um cargo tão importante, né? Por que ele está tomando conta de tantas pessoas? E aí, né, André Luiz faz essas indagações. E André Luiz percebe que ele não capta, ele não consegue captar o pensamento de André Luiz. Então André Luiz percebe que ele não estava ainda, né, dentro dessas possibilidades espirituais mais desmaterializadas. Ele ainda não conseguia perceber os pensamentos ao redor pela condição material dele. E aí André Luiz percebe, né, que ele tinha todo aquele trabalho justamente porque numa zona de transição, com tanto materialismo, com espíritos tão grosseiros, com tantos problemas, né, realmente relacionados aos interesses da crosta, era necessário, né, que eles fossem tratados por um médico que também fosse bastante materializado, que tivesse numa zona vibratória mais apropriada e mais próxima da deles, né? E aí eles comentam ali, né, sobre a próxima reencarnação desse irmão Gotuso. Ele fala para André Luiz que ele não consegue perdoar, ele tinha uma mágoa que ele não conseguia vencer, e ele fala que a forma, né, ali trabalhando, que ele conseguiu ali pensar mentalmente de, né, superar tudo isso, foi planejando uma reencarnação na qual ele renasceria no seio dessa família e seria, né, ali forçado a perdoar e conviver, e através do véu do esquecimento que a reencarnação traz, ele tentaria se redimir, né, com esses espíritos. E aí, antes de terminar aqui, faz uma alusão, né, sobre as possibilidades, né, ante, né, o processo reencarnatório dos espíritos mais felizes e menos felizes. Lá nos Mensageiros, né, a gente lembra que a gente viu que os espíritos mais elevados, eles podem escolher, inclusive, né, o corpo com o qual eles vão reencarnar. E aqui a gente vê a situação de um espírito que, né, vai ter que reencarnar numa situação um pouco mais difícil, e eles tocam aqui a situação de espíritos sofredores que têm a reencarnação totalmente compulsória, que não podem escolher muitas coisas, que podem, né, apenas ter a nova oportunidade, a nova chance, esse novo recomeço, que já é uma grande dádiva, né, da misericórdia de Deus, o recomeço. Então, a gente sempre, né, nesses livros, a gente vê a diferença de quem se prepara, né, espiritualmente, de quem nos prepara, as dores, né, tão distintas que esses dois grupos, né, enfrentam depois da morte, e as possibilidades espirituais que esses dois grupos, quem se prepara e quem nos prepara, tem na hora, né, de reencarnar. Assim acaba o capítulo 5. Muito lindo. Passo por irmão Cris agora. Lindo. Muito lindo mesmo. Os capítulos são todos muito, muito bonitos e muito impressionantes, o tanto de informação que eles nos trazem. O próximo capítulo é o capítulo 6, Dentro da Noite, né? Continua a história, o André ali depois que está ali com o irmão Gotuso, né? Ele inicia o capítulo descrevendo que a diferença do ambiente entre o dia e a noite ali na casa transitória de Fabiano era quase imperceptível, pois durante toda a permanência deles lá, as luzes artificiais estavam sempre acesas. O André sempre observava muito isso. Uma névoa muito espessa misturava-se com a paisagem e um céu escuro, né, cinza, né, bem tom de chumbo, ele descreve muito bem. O sol parecia escurecer sem emitir nenhum raio, né? Ele faz até uma alusão como se fosse
praticamente uma bola de ouro, de um disco de ouro, né, sem emitir raios. E também as máquinas que produziam o ar fresco funcionavam 24 horas por dia para revitalizar toda a atmosfera ali do ambiente. A Andrea relata que já tinha, né, atravessado lugares como esses, muitas vezes, mas nunca antes ficou tanto tempo em uma esfera tão desagradável e escura como aquela, e em que a matéria obedecia às leis de princípios mentais altamente corrompidos. Era uma coisa muito densa. A falta de vegetação naquele nevoeiro era muito sufocante, passava uma profunda sensação de tristeza. Embora os irmãos da casa, como a irmã Zenóbia, né, que era diretora, estava ali no comando e faziam de tudo, né, que podiam para transformar aquele pequeno abrigo de ajuda em um oásis de conforto. André menciona que alguém os lembra, essa parte é muito interessante, porque alguém menciona de lembrar eles a olhar para fora, olhar lá para a paisagem lá fora, justamente para que eles possam voltar para dentro deles mesmos, né, e trazer esse mundo espiritual para ali onde eles estavam. E Jerônimo, que está acompanhando, né, o chefe da expedição, diz a André que em um abrigo de ajuda espiritual, como a casa transitória de Fabiano, é importante não ter distrações que possam prejudicar as funções. Ele continua dizendo a André que na Terra nunca ouvimos descrições de infernos ou purgatórios sobre árvores, né, acolhedoras, jardins, etc. E que nesse ponto os escritores teológicos têm sido consistentes, eles sempre acertaram nisso, isso eu achei muito engraçado. Nossos irmãos atormentados precisam ficar em regiões sem escapes mentais para que possam lidar sozinhos com suas próprias criações mentais inferiores, às quais se amarraram tão fortemente. Então, ali, já quase perto das 19 horas, né, que seria as 19 horas a partida deles, Zenóbia se prepara para sair e chama mais 20 colegas de trabalho para irem com o grupo para ajudar na tarefa que eles iam fazer do resgate, né, daquela pessoa que ela queria. Ananias, também um trabalhador da casa, já comenta com a Zenóbia que está tudo pronto, os equipamentos de defesa estavam prontos. E o André fica meio assim, tipo, equipamentos de defesa, né? Prestes a sair, Zenóbia pede desculpa, né, a todos antecipadamente por ajudar o irmão a quem ela tem um interesse muito particular nele. Essa história realmente é muito impressionante. Ela diz que a capacidade de clarividência da Luciana, que faz parte do grupo do André, e as orações do grupo serão decisivas, pois eles poderiam aceitar, pois ele, né, esse ser que eles iam ajudar, poderia aceitar as medidas redentoras para seu futuro, e que isso era algo que todos ali estavam fazendo por ela, como um favor pessoal, e pelo qual ela ficará em dívida com todos eles. E um detalhe interessante, mais outro detalhe interessante aqui, é que quando o André se surpreende com a quantidade de tarefas, né, que a Zenóbia ali desempenha, né, e lembra todos os trabalhadores da casa a serem feitas ali no abrigo somente por ela ficar fora apenas 4 horas. Então ele fica muito assustado com o número de tarefas, e realmente é muito grande. É uma coisa impressionante o tanto de coisa que ela delega antes de sair. Também fica o convite para as pessoas lerem o livro, porque é realmente muito interessante. E então, já a caminho, quando eles saem, né, eles vão ali em fila, no meio daquela neblina, né, sob a orientação de total silêncio. E André descreve uma paisagem muito sombria, né, com pássaros gigantes. Isso também é muito interessante, os pássaros gigantes mais negros que a noite ali voando. Eles percebem que o grupo está andando e se afastam, né? Então ele vê uma paisagem muito tenebrosa. André ouve sussurros e gritos ao longe enquanto eles estão caminhando, né, porque é uma região muito densa. Ele também começa a ouvir barulhos, como algo se afundando ali na lâmpada. Ali. Ele percebe que é um lugar bem pantanoso, né? E faz as coisas que André faz. Né? Ele realmente esquece completamente do pedido de silêncio. E chega e pergunta a Jerônimo, sussurrando, se aqueles eram barulhos, né? Se aqueles barulhos eram realmente de almas humanas.
Jerônimo rapidamente pede para ele calar a boca, né? E essas poucas palavras são suficientes para, né, esses pedidos de ajuda se tornarem muito altos, gritos insuportáveis, e a situação complica muito. O André descreve que seres horríveis, né, vieram rastejando, né, e saíram da lama em direção ao grupo. E André descreveu que era um número muito grande desses seres, e ele, no início, ele quis fugir. Teve o intuito de fugir, coisas de André, mas logo ele se recuperou mentalmente junto aos colegas de trabalho, né? E ao mesmo tempo, quando, né, aquilo estava acontecendo, 10 trabalhadores já pegaram para defender usando os raios de choque de baixa potência. Apesar da baixa potência dos raios, né, foi suficiente para que aqueles seres afastassem ali do grupo. E logo depois desse percalço que o André comete, né, ele nos conta que chegaram a um lugar onde o ar estava um pouco mais leve do que estava antes, né? E que a irmã Zenóbia disse que era um pequeno oásis de paz ali no meio daquele grande deserto de sofrimento. Zenóbia explica que as almas estão ali porque querem estar ali. Muitas dessas almas são socorridas na casa de transitória de Fabiano, mas por vontade própria sempre voltam para a lama daquele pântano. Zenóbia também explica a todos que o irmão que ela precisa ajudar é o padre Domênico, a quem ela tem dívidas, tem muitas dívidas com ele, que ele não conseguiu ser fiel ao Pai Maior e caiu no abismo após a morte física. Ele usou as casas consagradas da fé viva como propósitos menos dignos, ferindo corações sensíveis e amorosos. Mas seu estado mental é muito difícil de ajudá-lo, né? Mas é urgente que ele salde, né, com a reencarnação, todas essas dívidas que ele estava carregando. Zenóbia explica que ele só pode ouvir eles, né, eles não podem vê-los, e que ela não pode se identificar para não interferir no processo de redenção, mas ela espera que nessa noite, né, conseguir fazer algum progresso com as questões da mente dele, né, com as orações e justamente com a ajuda da clarividência da Luciana. E se ela fala, se eles conseguirem, né, isso, ela chamaria mentalmente a irmã Ernestina, que foi a mãe, né, do padre Domênico, para levá-lo de volta e cuidar dele na Terra com as devidas providências, né, para a sua reencarnação, que pelo que a gente vê seria uma reencarnação compulsória, podendo ver. Ela fala que se ele pudesse ver a mãe dele, transformaria em poucos dias, né, todo aquele processo para justamente facilitar a reencarnação dele. André descreve uma pequena elevação no terreno ali, e ele percebe que essa pequena elevação é bem iluminada, assim, percebe 2 irmãos ali, trabalhadores, ao lado desse homem, que ele descreve que ele está de bruços, né, com a batina preta muito esfarrapada, com uma expressão horrível, tinha tumores na face, era uma situação muito, muito horrível. Zenóbia começa a chamá-lo pelo nome, né, de Domênico, mas ele começa ali a gritar e xingar palavras de ódio, e ela começa justamente a orar para Jesus para que ele conseguisse ouvi-la. E aí, mais uma vez, André reconhece, né, o poder que tem a prece, que o André ainda descreve que a prece é o poder máximo oferecido pelo Criador. Porque quando ela começa a orar, ela se transforma, ela se ilumina e fica impossível das coisas não acontecerem. A luz realmente é predominante, o quanto a gente deve orar. Assustado, né, Domênico começa a ouvir, mas continua a gritar e reclamar que Deus o abandonou, aquelas coisas. Zenóbia pede justamente ao padre Hipólito, aí a gente entende o porquê que o padre Hipólito foi ali, porque era uma linguagem, né? Ele precisava de ser, vamos dizer assim, de uma pequena tradução, é uma questão de linguagem mesmo, né? Então ela chama o padre Hipólito justamente para que fale algumas palavras edificantes a Domênico, para que ele se acalme, né? E rogue a Deus, aí, né? Tipo, ele falando com ela poderia, justamente na hora que eles estavam falando, intervir magneticamente, né? Isso é muito interessante também, porque ela atua magneticamente o tempo inteiro.
Então, justamente quando ele estava falando, né, ela poderia rogar a Deus, né, que Luciana recebesse também a luz necessária para usar a sua habilidade, né, e mostrar a ele, dentro da sua própria mente, o que ele, né, o que provavelmente ele se colocou naquela situação, e mostrar para ele justamente a saída. E assim termina o capítulo. É um capítulo muito interessante, recomendo todos a lerem, porque realmente é muita coisa, é muita informação, é muito detalhe que a gente não consegue trazer aqui. E aí a gente vai ver o desenrolar da história com a irmã Edna. Perfeito, gente. Realmente são capítulos que estão interligados, né, gente? Se a gente leu o primeiro, tem que ler o segundo, tem que ler o terceiro, porque estão entrelaçados ali, são histórias que continuam e que nós vamos ver que agora se faz assim, bem mais profundo o trabalho de Luciana com essa leitura mental. É justamente o nome do capítulo 7, chama-se Leitura Mental. E o que é isso, gente? Antes de começar, a gente tem que saber o que é, mais ou menos, né? Já falava no outro capítulo que ela tinha essa habilidade de clarividência. A clarividência só existe no espírito quando ele tem um estado evolutivo espiritual muito grande. Não são todas as pessoas que têm a condição da clarividência. Você pode ser um vidente, mas não um clarividente. O vidente, ele é ver o espírito conforme a minha vontade. Eu, Edna, um espírito desencarnado, eu tenho vontade de me apresentar àquela pessoa, e aí esse vidente que tem essa condição medianímica, ele vai me ver, mas ele só vê se eu permitir. Então, o vidente é isso. O clarividente é completamente diferente. O clarividente, ele vê de olhos abertos e fechados. Ele é chamado de dupla vista, tá certo? Ou no livro Obras Póstumas vem explicando maravilhosamente bem. E Kardec nos fala que essa visão, ela pode ver existências passadas, experiências passadas daquelas pessoas, ou atuais, de espíritos encarnados ou desencarnados. E a gente lembra de Chico Xavier, que tinha essa clarividência, não é? E que muitos chegavam junto dele e diziam assim: ai, como eu queria ter uma vidência. Eu não sabia nem o que era clarividência. Ele dizia: olha, quem vê luz, vê também sapo. Então, não pense que a gente não só vê, mas ele vivia os dois mundos. Ele tinha essa abertura da clarividência. Então, começa esse capítulo dessa forma, gente. Houve uma oração silenciosa do assistente Jerônimo. E após essa oração silenciosa, ele fez um sinal a todos, inclusive a Luciana, que estava na hora de começar a ação. Então, Luciana, com bastante carinho, fixou o olhar na fronte do padre, o nome dele é Domênico. É esse que é o paciente, né? Desde o capítulo anterior, o 6º, e agora vai continuar. Esse padre Domênico, ele tem uma ligação muito grande com Zenóbia, que é a diretora da Casa de Transição Fabiano, né? De Fabiano, que nós falávamos na semana passada e que foi falado hoje. Eles têm uma relação de amor muito forte. E ela por ele, acima de tudo, porque ela houve uma renúncia da própria vida, no final a gente vai falar, em favor dele, juntamente com a mãe. Então, são os dois amores grandes da vida dele, que fez com que ele chegasse a esse momento de um socorro. Então, a Luciana, com essa habilidade maravilhosa, esse grau de evolução, ela fixou o olhar na fronte dele, e ali era como se tivesse na frente dela uma televisão, né? Vamos dizer assim, bem ampla, que ela assistiu todo o passado dele. E ela começa dizendo que ele infringiu muito as leis divinas, que ele blasfemou, que ele foi uma pessoa revoltada, que ele queria barganhar o céu, simplesmente porque houve essa fuga, né? na batina, né? Ele fugiu para a igreja, mas não estava preparado. E ele blasfema ali na hora, grita, dizendo que não é assim. Você queria o quê? Eu fui enganado por todos e eu fui injuriado. E eu não acho, não é correto eu perdoar pessoas que me traíram.
não é? Ele falou até em Judas, porque Judas, o evangelho não aceitou a traição de Judas. E aí, dentro disso, a Luciana começou a dizer, olha, padre, você está sendo errado, você está com a visão errada, porque esses não lhe criticaram, esses não são seus inimigos, eles estão querendo lhe amparar, lhe ajudar, mas você é que não quer, você é que ficou completamente com a visão inversa. Você era para ser uma pessoa fiel, né? Um sacerdote fiel à igreja, e você não foi. Você abraçou com tantas regalias, um trabalho belíssimo de sacramento, você foi um ministro da coletividade, podemos dizer assim, e você não fez por onde, porque você verbalizava, mas você não vivia aquilo que você pregava. Então, por isso que você está nessa condição. E ele diz que não é, mas mesmo assim, com o magnetismo, porque ela põe a força magnética completamente sobre o padre, a nossa Zenóbia, que coloca ele no colo, e essa força magnética faz com que ele fique mais pacífico. Mas os sentidos dele, eu percebi, ficaram mais aguçados, porque ele não enxergava, ele não ouvia, ele estava nas zonas das trevas ali, e foi resgatado por ela, por um trabalho que ela fez, veio fazendo ao longo do tempo que ela havia desencarnado, e também quando encarnada, que houve essa oportunidade de ela se aproximar dele e também buscar a mãe para ajudá-lo. E aí ela começa o trabalho belíssimo, dizendo a ele assim, que ele tinha que fazer essa tomada de consciência, ele tinha que observar que a igreja era um local abençoado, que ensina a bondade, que ensina o perdão, que ensina as melhores coisas possíveis para um ser humano seguir. Mas as pessoas é que são criminosas, as pessoas é que fazem errado, as pessoas é que enganam o próximo. E aí ele começou a ficar impressionado com aquilo que ela estava dizendo, porque ela devagarinho, observando mais ou menos o sentimento dele, as emoções, tudo aquilo que estava armazenado, ela começou a sensibilizá-lo. E ele já estava um pouco diferente, não estava mais com aquela revolta contra Deus. E aí foi quando ele disse, mas eu fui absolvido. Na hora da minha partida, quando eu morri, aí ele disse que o Monsignor, deixa eu escrever até o nome dele, Pardini, me absolveu por uma série de coisas que eu havia sido comprometido para receber nos céus. E eu chego aqui e recebo isso aqui, esse sofrimento todo, mais ou menos foi assim. E aí ela disse, olha, ele foi errado, porque ele deveria ter lhe dado ânimo, deveria ter lhe dado força, coragem para você enfrentar, ressarcir os seus débitos, mas nunca lhe prometer a liberdade, porque ninguém pode prometer a liberdade para ninguém. Né? Nenhuma pessoa pode prometer. E aí ele começa a raciocinar. E aí ela diz que o vosso coração, padre, é um livro aberto para mim. Eu estou vendo tudo o que aconteceu. E aí começa, meus irmãos. São experiências terríveis que a gente vai passar por alto agora nesse momento. E ela disse, olha, naquele derradeiro dia, você saiu à noite, numa noite muito escura, raios se faziam, trovões se faziam, e você saiu da paróquia, da igreja, do templo, em local muito visível, e de repente você entrou numa rua esquisita, sombria, e foi até uma casa de uma senhora casada. E ali você já estava drubiando, já estava assediando, já estava com o seu assédio, com a sua maneira de falar, né? Sua persuasão, que você era uma pessoa inteligentíssima, e você é, e tinha esse jeito de catequizar, né, o outro, ela caiu na sua conversa. E ali vocês manteram um relacionamento, mas existia alguém que estava assistindo aos escondidos. E era o marido dela. E ele, revoltado, com um sentimento de vingança, ele saiu correndo, foi a um local onde vendia bebidas e comprou um vinho melhor do mundo antigo.
chegou na esquina ali, numa árvore, colocou o veneno dentro desse vinho e lhe aguardou. Quando você passou de volta e voltou à sua residência do templo, ele bateu na sua porta, com o ar de amigo, dizendo que voltava da viagem, que queria conversar com você, porque você era uma pessoa maravilhosa, que assistia a sua família, e você abriu as portas, ele queria comemorar, e convidou a tomar o vinho, e nesta noite, sobre a sua mesa farta, você tomou um gole de vinho, e ele assistiu o seu último momento. Você urrava, você gritava, mas ele ali dizia coisas horríveis no seu ouvido e prometia a você que você ia pagar até o fim. Então, naquele momento do sofrimento é horrível, porque a morte de um envenenado é terrível, você destrói todos os órgãos, é como se fosse uma droga que vai dilacerando, estourando todos os órgãos por dentro. Ao terminar, quando você já estava quase no final, ele tirou todas as provas e chamou esse Monsenhor Pardini. E esse senhor, Monsenhor, fez uma avaliação, perguntou o que foi que houve. Você disse que tinha vindo ele tinha dito que tinha vindo da casa dele, que tinha conversado com a família, com a esposa, enfim, enrolou ali. Ninguém percebeu. Foi chamado o médico legista. Deu o veredito que você havia tido uma angina, mas ele desconfiou que foi um suicídio, não sabia que foi um assassinato. E aí você desencarna, você morre, e você continua gritando, mate o assassino, e ninguém escutava você. Você foi ali sepultado com todas as honras. E na hora, praticamente, você ainda se virou para o Monsenhor e pediu perdão, que queria que ele o perdoasse. E ele disse a você que não tinha nada que perdoar, porque você era um homem moralizado. Mas não ficou nisso. Ele ficou impressionado. Ele se desarmou e começou a chorar. E ela continuou. Mas eu vejo também uma pobre jovem que certa feita batia também na sua porta, apavorada, chorando, gritando, e pedia socorro porque estava grávida do seu filho. E não sabia o que dizia ao pai, porque o pai não aceitaria uma jovem solteira grávida. E ela pedia ali, pelo amor de Deus, que o acudisse, que o amparasse, que desse o nome a ela, ao seu filho, que casasse. E você, friamente, você recusou, dizendo que não podia por conta do seu sacerdócio, da sua posição, enganando, e ainda sugeriu que ela casasse com um dos seus servos. Ela, soluçando apavorada, foi embora para casa naquela noite terrível. E ao chegar em casa, ela se suicidou, tomando também o veneno. Ninguém ouviu os gritos dela, porque a noite também se fazia chuvosa e cheia de trovoadas. Mas o pai, no outro dia, lhe procurou, porque o senhor era o ministro da coletividade, para que ajudasse o que era quem fazia. Você chamou o mesmo médico que fez o seu diagnóstico de angina, e a mesma coisa, ela foi diagnosticada de angina. No entanto, ela havia se suicidado para não fazer alarido na sociedade. E ele começou a chorar compulsivamente a partir daí. E ela, com a sua clarividência, continuou, não parou. Mas nós estamos vendo algo terrível aqui, um senhor parecido com você, cabelo grisalhos, eu acho que era o seu pai. Nos últimos momentos do seu desencarne, ele pedia a você um grande favor, pedia desculpas, porque tinha uma outra mulher em paralelo com filhos. Ele errou muito na sua vida, mas queria entregar o seu testamento para que você ajudasse aquela família, não desamparasse aquela mulher com aqueles filhos, porque ele ali ia desencarnar em paz. Você o prometeu, você fez uma oração belíssima, colocou as mãos na cabeça
e orou. Ele desencarnou. Você ainda fechou os olhos para aparentar um semblante saudável. Mas quando ele se desfez, saiu do corpo, mas ficou do seu lado até hoje, pedindo pelo amor de Deus, por que você fez isso? Porque você pegou o documento e guardou numa gaveta e fechou. E nem sequer ajudou. Mas não ficou por aí, Padre Domênico. Nós vimos também um senhor que desencarnou com muito ódio de você. Ele também era um padre, mas já estava com a idade avançada e o médico dizia que ele tinha que viver ali nas zonas litorâneas, em uma das casas da paróquia, porque se ele fosse para um outro local, ele desencarnava antes do tempo. E ele pediu encarecidamente, porque você queria tomar a casa dele, o terreno. E ouvindo, disse, você tem razão, Senhor. Você tem razão, irmão. Eu não vou tirá-lo. Mas imediatamente você saiu dali, foi para os seus superiores e contou uma outra versão que ele pedia para sair. Ele foi retirado imediatamente. E logo em seguida, nas montanhas, ele desencarnou, prometendo vingança. Mas, Padre, existe uma outra. Que eu estou vendo nesse momento, que sofrimento horrível. Essa senhora mendiga com a criança, magra, toda cadavérica, e que bate à noite na sua porta. Ela era uma das suas que você enganou. Mas você abandonou com o filhinho. E ela continuou trabalhando para sustentar o seu filho. Mas, no entanto, ela não conseguia cumprir com tudo, porque era chamada de prostituta sobre todas as pessoas da sociedade. E vem naquele dia doente, com a visão ali terrível, a criança com tuberculose já quase desencarnando, pedia um socorro, pedia uma migalha, pedia um dinheiro. Mas você o negou, chamando assim um serviçal com os cães, para que eles corressem com medo de serem devorados pelos cães ferozes. Ah, mas eu estou vendo uma de olhos fundos. Pare, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, disse o padre. O padre, ele fala, Domênico, que não aguentava mais e começou a chorar, a gritar naquele momento, pedindo, pelo amor de Deus, socorro, que ele estava arrependido de tudo que ele fez. Naquele momento, com o magnetismo de Zenobia, com a ajuda da clarividência de Luciana, com as orações de Jerônimo e todos os companheiros, ele ali, gritando de sofrimento, porque impressionado, porque ela minuciosamente trabalhava. Toda a mente, o inconsciente dele ali estava tudo armazenado. Observe a clarividência, meus irmãos, que coisa linda nesse momento. E nesse instante, ela pede, a diretora pede para o padre Hipólito, falar um pouco para limpar a mente dele com o Evangelho de Jesus. E o padre ali começa falando sobre que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. E que nós devemos ser fiel a Jesus. E falou lindo, e ele se emocionava nesse instante. Aparecia uma velhinha, era a mãe dele, Dona Ernestina, chamada pela nossa irmã, que a diretora, que amava perdidamente. As duas amavam, mas não um amor de apego, um amor celestial, um amor divino que liberta. Elas não ficaram com ele nas zonas umbralinas, nas zonas das trevas, mas elas estavam ali para ampará-lo, para ajudar nas horas mais difíceis. E ele disse, quando olhou a mãe, porque nesse momento ele conseguiu enxergar, minha mãe, mamãe, me ajude, pelo amor de Deus. Minha mãe, que maravilha a senhora aqui. Como eu fui cruel, como eu fui uma pessoa rude, como eu sou uma pessoa que não mereço a salvação. Eu sou um criminoso. E ela diz, meu filho, eu não sei se você é um criminoso. Eu só sei
que eu amo você com toda a minha alma. Meus irmãos, o amor de mãe é o amor que mais se aproxima de Deus. E ela ali, ajoelhada ao lado do seu filho, ela conversava com ele, dizendo: meu filho, chegou a sua hora de você se libertar. Eu vim lhe buscar para você ressarcir uma nova vida. Mas, mamãe, eu fiz isso. Olha o lado dele ainda. Porque a Zenóbia me abandonou. Ela casou com outro. E eu sozinho, eu tive que fugir. Aquele local foi uma fuga. Meu filho, cale-se. Não fale de Zenóbia. Você está sendo ajudado agora. Nós estamos sendo por causa dela. Ela renunciou à vida em favor dos pais, em favor daquele viúvo com muitos filhos. Ela renunciou ao seu amor em prol dos necessitados, porque eles estavam se comprometidos desde a infância. Zenóbia amava ele a ela. Os dois se amavam bastante. O Domênico amava e ela amava ele. Mas o destino quis assim. Eram resgates, até mesmo como teste, como provas, tanto para ela, que ela venceu com a sua própria renúncia, e ele, que não soube viver a vida com dignidade, nem ser fiel, podia até abraçar, mas tinha que ser fiel ao seu sacerdócio e também às pessoas que confiavam nele. Quem foi que errou, meu filho? Foi você ou foi ela? Que renunciou em prol do próximo. Mas você tinha o seu livre-arbítrio para jamais. Você foi viver a sua vida, a sua ilusão, a vida ilusória. Não fale de Zenóbia. Ela foi uma advogada para Zenóbia, ali naquele momento. E ele ali, sensibilizado, chorando, abraçado na mãe, sente gotas de lágrimas quentes sobre ele e diz: minha mãe, não sois vós que estáis chorando. Essas lágrimas não é tua, minha mãe. De quem são essas lágrimas? E a mãe, envolvida naquele amor, sem poder externalizar que era de Zenóbia, ela disse: são os anjos que choram de júbilos nas regiões celestes, quando um coração sofredor se levanta do abismo. Meus irmãos, essa é uma lição maravilhosa para todos nós. Que possamos cada vez mais lembrar de que nós não podemos viver as ilusões do mundo, porque os resultados sempre são desastrosos. A maioria de nós esquecemos de sermos fiéis aos ensinamentos de Jesus. Precisamos da fidelidade. Precisamos de aprender a amar. Se não é o momento, se a vida nos traz muitos empecilhos para que não vivamos aquele grande amor, que saibamos aguardar e esperar, porque este amor é para toda a eternidade. Então, Zenóbia, é Zenóbia o nome dela, né? Toda vez eu esqueço o nome dela. Acho belíssimo. É um nome diferenciado, mas é um nome que cala fundo nas nossas almas. Ela é um espírito muito evoluído, porque abraçou um trabalho na crosta terrestre, ali nas zonas umbralinas, para ajudar a ficar perto dele e ajudar os enfermos mais difíceis. Então, meus irmãos, vamos agradecer ao Pai pela oportunidade que tem nos dado a cada dia de nós mergulharmos sobre esses ensinamentos, para poder, assim, nos alertar, nos acordar enquanto é tempo. Eu me emocionei muito com esse capítulo. Vamos partir para o outro. Como a gente tem 8 minutos, eu acho que é melhor a gente cortar e reiniciar, e a gente começa o outro já no início do próximo vídeo, para a gente poder ter um pouquinho mais de tempo. Aí depois, quando a irmã já terminar, a gente já faz algumas considerações finais antes da oração final. Pode ser assim? Pode, maravilha.
Maravilha, super emocionante aqui. Estou Bom, emocionada, tremendo. Bom que a gente então, toma uma água. uns segundos, né, para recompor. Bom, então, pessoal, a gente vai cortar aqui, tá? E aí a gente, em pouco tempo, alguns segundos, a gente reabre aqui a live para continuar a Armaed no outro capítulo e nós fazeremos algumas poucas considerações e terminarmos aqui o estudo de hoje. Então a gente vai fechar aqui para reabrir, tá? Até daqui a pouco. Gente.